Legal, então agora a gente vai expor de forma interativa, e eu vou explicar também para vocês como é que a gente expõe de forma declarativa, né, um serviço para que a gente possa expor a nossa aplicação para fora, né, para a internet no geral, tudo bem? Bom, então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer vou tentar explicar para vocês de forma interativa, tá? Então, eu tô com um portal da Azure aberto aqui, eu vou entrar aqui no nosso Resource Group, que é o Resource Group aqui que tem, né, toda a parte que me mostra aqui, né, todos os meus recursos, né? Geralmente, quando você cria um cluster no AKS, ele vai criar para você sempre um Resource Group com o nome da sua aplicação. Então, esse Maratona AKS foi o nome da aplicação que a gente criou. E aqui só tem o serviço, a Virtual Network e o Container Registry, né, que a gente acabou criando. E aí, para o Kubernetes Service funcionar, ele precisa de toda a infraestrutura anterior e tudo mais, tudo que você tem que colocar por baixo, as VMs, as máquinas virtuais, né, a parte de rede, toda a questão de load balancing, IPs e tal. Então ele cria um novo Resource Group para você, né? Então esse Resource Group ele vai ter aqui os VM Scale Sets, né, que são as máquinas virtuais, os Security Groups, que é o que vai fazer com que você possa criar regras de segurança, etc. Aqui é a zona de DNS, que a gente vai ver no próximo vídeo. E aqui o Load Balancer, né, e os IPs públicos, tá? O que interessa pra gente agora são esses dois carinhas aqui, né? Então o Load Balancer e os IPs públicos, tá? Por quê? Porque esses dois workloads, eles são muito importantes para quando você vai expor uma aplicação, né, expor alguma coisa para fora, tá? Então a gente já tem dois deployments criados, que são o deployment do porto front-end, o deployment do porto back-end, só que a gente não consegue acessar essas aplicações de fora ainda, né? Então a gente vai fazer a criação delas através de um scriptzinho bem simples, tá? Então quando a gente digita aqui, ó, expose deployment porto backend, port 80 e tal, a gente está falando basicamente para ele assim, ó, eu quero que você exponha esse deployment através de um service, tá? Esse service vai ouvir na porta 80, então ele vai receber conexões na porta 80, ele vai ser desse tipo load balancer aqui, e ele vai ter um alvo, né? A porta para onde ele vai redirecionar é a porta 3000, tá? Então eu não estou falando mais nada. Então isso aqui é como se eu estivesse criando, né, um arquivo YAML de serviço mesmo, que eu vou mostrar já como é que a gente faz, para poder criar um serviço para um deployment específico, tá? E aí se a gente vir aqui e der um kubectl get service, a gente vai ver que ele vai ter um campo de external IP, tá? Geralmente esse campo ele vai vir nulo, né? Quando é cluster IP, né? Quando for um tipo cluster IP aqui, ele vai vir nulo, né? Então você pode ver que, ó, aqui a gente tem um load balancer agora. Então se a gente vir aqui entrar no nosso load balancer, a gente sabe que o endereço de IP que a gente tem, né, são 3, né, nesse caso. Por quê? Porque um deles vai ser a entrada que eu tenho para, na verdade, essa daqui são todas as regras de saída, então são outbounds, né, saída, regras de saída. Essa daqui são todas as regras de entrada, então ele recebe na porta 80 e a porta 443, são os IPs nativos do AKS, e isso foi o que eu acabei de criar, tá? Então ele recebe aqui na porta 80 TCP, tá? Se você for ver aqui, essa é a regra do TCP, ele recebe na porta 80 e vai para a porta 80, né? Então toda essa daqui é a configuração que ele está dando para a gente, tá? Eu vou manter essa aba aberta aqui, tá? Porque é a aba que a gente vai olhar aqui, então ele está já nesse IP aqui, já está ativo, então ele recebe na porta 80, tá? E aí, ó, eu posso inclusive vir aqui e escrever algumas coisas aqui para poder descrever também esse serviço. Você vai ver que a gente tem o tipo load base, ainda um pouco mais de informação para a gente, tá? Então ele recebe na porta 80, aqui ele tem a target port 3000, que é o back-end que a gente acabou de criar, tá? Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, porto back-end, a gente acabou de criar. Legal? Bacana. Bom, então, aparentemente, se eu entrar agora nessa aplicação aqui, né, então, o que está acontecendo? Se eu entrar nesse IP, ele vai me permitir a entrada... Opa, deixa eu vir aqui copiar esse IP. Ele vai me permitir a entrada, tá? Então, ó, esse é o IP que eu tenho aqui, ó, 52.151.235, então, 52.151.235.134. Se eu vim aqui e logar nesse IP direto, ele tem que me cair no back-end, certo? Então, se eu vim aqui escrever /chips, ele não tem que me voltar nada, porque realmente não tem nada ali. Então, a gente já expôs a nossa aplicação para fora, só que está através de um IP, tá? A gente pode fazer a mesma coisa para o front-end, tá? Só que a única diferença é que a porta vai mudar aqui para o front-end e para o back-end, né? Então, aqui não vai, ele vai continuar ouvindo na porta 80, mas só que ele vai passar para a porta 3000.
tá? Então, ele vai criar esse serviço. Da mesma forma, agora a gente vai ver aqui, ó, que em vez de ter 3, ele vai ter uma quarta regra, tá vendo? Ele acabou de criar uma quarta regra, que é a regra de endereço de IP, que vai servir esse front-end. E aí a gente pode fazer um kubectl get aqui para poder pegar esse IP, então você pode ver que o IP é esse, e da mesma forma a gente também pode fazer um describe, né, para poder descrever o front-end que a gente está fazendo. Então, ó, você pode ver que esse aqui é o IP externo, então se eu acessar esse IP externo aqui, ele vai acessar para mim a aplicação, né, o front-end que está deployado ali, né, o front-end que a gente acabou de fazer o deploy. Ele pode demorar um pouco, tá, de acordo com a definição e quanto tempo ele demora para fazer esse processo, tá? Então, eu não vou esperar até o final, mas a ideia é essa, entendeu? Então, a gente consegue fazer esse deploy. Da mesma forma, a gente também consegue vir aqui na nossa pastinha Kubernetes que a gente criou e vir aqui escrever o deploy do nosso serviço manualmente, tá? Então, o que é o aconselhável, tá? Não é aconselhável você simplesmente expor via script, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, e colocar 3 traços, tá? Então, entre o deployment e o service, a gente põe 3 traços, e aí a gente coloca aqui, ó, kind service, API version, metadata normal, né? Então, até o selector aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, a única diferença é que ele não tem o match labels aqui. Então, basicamente, o seletor ele vai ouvir aqui app, que é o app Porto Backend, que é o que a gente acabou de criar. E esse é o tipo load balancer, né, que é o tipo que a gente criou aqui agora. E aí, a única diferença que vai ter é que ele vai ter uma série de portas. Essas portas podem ser, vão ser nomeadas a porta de entrada e a porta de saída. A gente faz isso para o back-end, a gente faz isso também para o front-end, tá? Então, a única diferença é que a porta 80 e a outra porta também é 80, tá? Então, essa é a única diferença entre um e o outro. E é assim que você consegue criar arquivos únicos, tá? Então, se eu rodar esse arquivo aqui, ele vai criar tanto o deployment quanto o service juntos, tá? Então, se ele já foi criado, ele não vai criar, ele vai só atualizar. Sim, mas eu também posso pegar isso daqui e separar num outro arquivo. Eu posso vir aqui e criar, por exemplo, um arquivo chamado servicebackend.yaml, por exemplo. E aí, eu posso colar isso aqui dentro e criar os dois arquivos individualmente, tá? Posso fazer um apply individualmente dos dois, tá bom? Bom, nesse vídeo a gente viu de forma interativa como é que a gente faz o deploy de uma aplicação usando o kubectl, tá? Então a gente pode expor essa aplicação ou então a gente pode criar o serviço interno, né? Pode criar um arquivo de serviço. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada em como que a gente consegue fazer um port forwarding do nosso serviço para a gente poder testar localmente, legal? Então, até o próximo vídeo.